A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Você que está entristecido, Deus fala para você: alegrai-vos porque está chegando a consolação. Quando o povo de Israel foi exilado para a Babilônia, Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse, destruísse Jerusalém, o templo do Senhor, colocasse fogo na casa deles, levasse alguns cativos, outros foram mortos. Eles ficaram 70 anos, na Babilônia, em um país estranho, de outros costumes. Eles estavam perdidos, tinham perdido a esperança que novamente voltaria para Jerusalém e seriam novamente felizes de novo na sua terra. Mas Deus estava falando para ele que ia alegrai-vos e eu encher de alegria o coração dele, e eles seriam fartos novamente, que haveria fartura novamente em Israel e que consolaria eles. É o que Deus está falando. Talvez você olhe pela sua vida, você vê ela toda destruída, como ficou Jerusalém, e você pensa que não tem mais restauração, que não tem mais construção, mas Deus está falando que vai restaurar. Deus está falando que vai construir a sua vida novamente, porque Ele é Deus e você vai voltar a ter alegria novamente. Você vai voltar a sorrir novamente. A palavra se encontra no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 10, 11, 12 e 13. Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteaste. Teve um momento de muito pranto lá em Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, pelas nações ao redor. Por quê? Porque o povo foi desobediente. Mas Deus estava falando que eles iam se alegrar novamente, e todos os que tinham pranteado sobre Jerusalém iam voltar a sorrir. Você que está triste, você que chorou, Deus está falando que você vai voltar a sorrir novamente. Versículo 11. Para que mameis e vos fartei dos peitos das suas consolações, para que surgisse e vos deleite com o resplendor da sua glória. Então, Deus estava falando que a glória de Jerusalém voltaria novamente, que seria uma terra farta e que Ele consolaria o povo de Israel. Essa profecia que Isaías falou demorou algum tempo para se cumprir. Se cumpriu na época dos reis da Pérsia, que tomou o reino dos descendentes de Nabucodonosor, mas se cumpriu. Ele permitiu que Esdras, Neemias e alguns sacerdotes voltassem novamente, alguns profetas sacerdotes voltassem novamente para reconstruir novamente Jerusalém, levantar os seus muros, levantar o templo do Senhor, eles fazerem casas, plantar, mas foi no tempo do Senhor. Então, no tempo do Senhor, depois de 70 anos deles exilados em Babilônia, Deus permitiu que eles novamente pudessem reconstruir a cidade de Jerusalém, levantar os seus muros. Deus está falando, não importa quanto tempo vai passar, Ele vai voltar a reconstruir a sua vida. Tudo que foi destruído na sua vida, Deus está falando que Ele vai restaurar. E no versículo 12, porque assim diz o Senhor: eis que lhe darei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro de transbordar. Mamareis ao colo e vos trarão sobre os joelhos, vos afangarão. E Deus estava falando que ia trazer paz para Jerusalém, e que eles seriam fartos, e que eles transbordariam, que seria cheio de glória. E Deus cumpriu o que falou. Jerusalém, ela foi restaurada, os muros foi levantado, o templo do Senhor foi restaurado novamente, foi destruído novamente, depois, na época da igreja primitiva, o templo de Jerusalém, mas ele foi reconstituído depois de 70 anos. Eles voltaram lá, restauraram os muros, os templos e as casas e voltaram para Jerusalém, e Deus deu paz para o povo de Israel, e eles aprenderam a lição. Depois disso, do que Deus permitiu acontecer, eles nunca mais voltaram à idolatria. Hoje os judeus, eles só adoram Deus, eles não, e obedecem à lei à risca, depois de tudo isso que aconteceu. Então, fique com essa palavra. Deus está chegando com consolo e paz para a sua vida. Aonde teve choro, vai ter alegria. Fique com essa palavra no nome de Jesus.